Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte de Senhor Jesus. Mais uma lição na Escola Sabatina e hoje é a lição número 6. Outras lições do Mestre dos Mestres. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações e compartilha, tá bom? Essa lição para a honra e glória do nosso Deus. Conosco aqui nosso irmão Marcos. Irmão Marcos, tudo bem? Tudo bem, irmão Alexandre. É um prazer estar aqui na TV Verdade Presente novamente para tratarmos da lição aqui, que Deus possa ser honrado. Amém. Então o texto para nós dar início aqui está em Marcos, capítulo 10, verso 52. Antes disso, vamos fechar nossos olhos para uma oração? Bom, Marcos, pode dirigir a oração? Posso sim. Santo Eterno Deus, louvado seja o seu nome, porque estamos aqui mais uma vez para estudar a tua lição. Que o Senhor possa abrir a tua palavra agora a nós, nosso entendimento, e que nós possamos chegar a uma conclusão aqui e extrair os máximos de lição que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor possa nos perdoar pelas falhas e venha transformar-nos a cada dia a sua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Marcos capítulo 10, verso 52 diz: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus entrada fora. Olha que interessante, irmão Marcos. Então, Jesus disse: Tua fé te salvou. Pois é. Aqui, irmãos, nós vemos que, se nós formos pegar lá, ler a história, né? Nós vamos ver. A lição da semana, na verdade, veio trazendo Jesus como mestre dos mestres, né? Ele Sim. ali que nos ensina, e todo o nosso aprendizado tem que vir dele, que é a fonte verdadeira. E aqui nessa lição do sábado, lembrando que o nosso contexto da lição, né, é educação e redenção. Então, nós estamos aqui estudando um pouco da educação verdadeira, como que era a educação na época de Jesus e o que isso tem relacionado a nós hoje, né? E aqui na lição, veio tratando também, falando um pouco de Adão e Eva, né? Que ali tinha uma questão de obediência. Então, Deus estava querendo ensinar alguma coisa ali para o ser humano, né? Aí também falou aqui um pouco de Jacó, de quando ele enganou seu pai, né? E para conseguir a bênção, nós vamos ver durante a semana também essa questão. Falou um pouco também da mulher que foi pega em adultério. É uma história também que nós vamos extrair lições dela durante a semana. Falou de Davi, né? Davi, que é uma pessoa que cometeu vários erros, mas teve seu arrependimento verdadeiro ali e Deus pôde resgatá-lo. E aqui, ó, no penúltimo parágrafo da lição, fala assim, ó: o evangelho ele é universal e a morte de Cristo foi em favor de toda a humanidade. Sejam quais forem as nossas diferenças, certamente uma coisa nos une: nossa natureza pecaminosa. Vale ressaltar aqui, irmãos, que natureza pecaminosa não é pecado. Muita gente fala que o que nos une é o que está no nosso DNA, né? Porque nós já nascemos ali condenados. Mas isso seria um tipo de predestinação à morte, né? À perdição. Então nós temos que entender aqui realmente nossa natureza pecaminosa nos une, mas a natureza pecaminosa não é uma condenação, né? Ela nos tem uma tendência que nos leva para a condenação, mas nós podemos, com o auxílio do Espírito Santo, né, andarmos nos passos de Jesus ali e não deixarmos que essa natureza prevaleça. E em certo momento da nossa vida a gente tem esse privilégio de conhecer a mensagem de Deus, de ter uma vida convertida e andar nos caminhos de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende lá em 1 João 3,4, né, que a definição de pecado que a gente tem na Bíblia é a transgressão da lei. No Grande Conflito também fala isso, Grande Conflito capítulo 29, fala que é a única definição de pecado. Então, nós só cometemos um pecado, né? Nós só transgredimos a lei de Deus e então o pecado é consumado. Até então nós só temos a inclinação. Então essa natureza nos une. E aqui depois ainda fala assim, que a verdadeira educação cristã deve nos mostrar a única solução para a nossa situação bastante trágica.
o mestre dos mestres, que é quem? Jesus Cristo. Então nós vamos discorrer um pouquinho essa semana aí, que o foco sempre vai ser Jesus Cristo, como Jesus abordava as pessoas e as situações. Amém. Então vamos domingo, que a gente já vai entrar propriamente na lição, em vez de se esconder. Aqui vai comentar para nós o capítulo 3 de Gênesis, né? Vai comentar que Deus falou, onde está? E Adão e Eva se escondeu, né? Por que foi dada essa pergunta, então, o irmão Marcos? Porque Deus sabia onde ele estava, né? Deus vê tudo. É onipresente, onisciente, Deus conhece tudo. Por que ele faz essa pergunta? Onde estás? Ô, irmão, eu gostaria de ler, para a gente ter um norte, eu gostaria de ler 2 textos. Um texto está em Apocalipse 3:20 e o outro em Hebreus 3:7 e 8. Se o irmão puder ler Apocalipse, eu vou ler Hebreus, eu abro Hebreus. A irmão lê, se puder ler Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, vamos lá. Aqui em Hebreus 3:7 e 8 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha só. Então, desde de quando Adão e Eva caíram até hoje, quem que procura quem? Será que é nós que temos a tendência de procurar a Deus? Não. Não, né? É Deus que nos procura. Então ali, quando Deus vai lá e procura Adão e Eva, pergunta onde eles estão, embora eles soubessem onde eles estavam, ele queria já fazer com que Adão e Eva começassem a refletir que tinha algo de errado, que eles tinham cometido algo de errado. Então, o texto que está aqui na lição mesmo, no comentário da lição, está aqui na meditação matinal para conhecê-lo, e diz assim, ó: o Senhor contemplou Adão e Eva quando tomaram do fruto proibido. Em sua culpa, fugiram da presença divina, escondendo-se, mas Deus os viu. Não puderam ocultar à vista de Deus sua vergonha. Quando Caim matou o irmão, pensou em ocultar o crime negando, mas o Senhor disse: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A Bíblia apresenta a lei de Deus como norma perfeita, pela qual devemos moldar a vida e o caráter. O único perfeito exemplo de obediência aos seus preceitos encontra-se no Filho de Deus, o Salvador da humanidade perdida. Nele não há mácula de injustiça e é-nos ordenado que sigamos suas pisadas. Olha só, então, quando tinha a árvore ali do conhecimento do bem e do mal, existia uma norma, né? Existia uma norma a ser cumprida. Então, desde ali, Deus já mostra que tem um caminho a não ser seguido. Porque se não houvesse a opção de escolha, então nós não teríamos o livre-arbítrio, de fato, né? Como Satanás, Lúcifer, acusava Deus no céu, que ele era um Deus tirano, que a sua lei não podia ser obedecida. Mas não, Deus coloca um teste ali, uma prova, né? Não que na árvore, nós já sabemos que na árvore não tinha nenhum problema, nenhuma maldição, mas era uma questão de obediência. Então ali existia uma lei, uma norma a ser seguida. E aqui, quando eles quebraram essa norma, nós percebemos que no decorrer da história humana, sempre o homem se afasta de Deus. Ele tem essa tendência, essa natureza que inclina para desobedecer. Então, assim como no Éden, o ponto principal ali, o foco, era o quê? Era a obediência, desde o céu, na verdade, né? O ponto sempre foi o critério da obediência. Assim, nós vemos até hoje. Aqui no final do texto falou assim, que Jesus, ele é nosso exemplo, né? E é nos ordenado que sigamos as suas pisadas. Ou seja, Jesus veio aqui, viveu uma vida de santidade, né? Ligado ao Pai, com o poder ali que o Pai concedia a ele. Ele não pecou, viveu uma vida de santidade. E esse mesmo poder está disponível a nós, e conforme o texto diz, nós devemos seguir ele, né? Devemos aprender de Cristo e viver como ele viveu aqui. Então, sim, isso é muito importante.
Outra tendência que o ser humano tem, como a gente viu aqui no texto, é que quando o ser humano peca, ele se esconde, né? Ele se dá desculpa. Davi também deu, né? Desculpa, tentou se esconder, mas Deus o encontrou. Então, esse negócio de se esconder, irmãos, é terrível. É um problema, é um problema. E aí, Romanos capítulo 5 fala que Adão pecou e trouxe ruína a todos, a morte, né? Passou a todos. E em Cristo há salvação a todos. Jesus redimiu aquele pecado, né, de Adão. Então, todo ser humano que quiserem sair da condenação, sair da morte eterna, em Cristo há poder. Romanos 5, verso 11 a 19. Bem interessante. E aí, irmão, eu até lembro Sim. de um texto que eu gosto bastante de citar esse texto. E ele é muito poderoso e é uma grande promessa para nós, né? Que está em Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 132. Diz assim, ó: podemos vencer como Cristo venceu. O amor e a justiça de Deus e também a imutabilidade da sua lei. Aqui fala, ó, imutabilidade da sua lei. É a mesma lei lá do Éden, lá do céu, né? Sim. São manifestados pela vida do Salvador, não menos que por sua morte. Ele assumiu nossa natureza humana, aí ó, com as debilidades, com as deficiências e com as tentações. Ou seja, ele veio como um ser humano, como nós mesmos. Para quem acha que ele não pode ser nosso exemplo, aqui fala que ele veio como um irmão. E ele foi tentado, exemplo. Exatamente. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Enfrentou a tentação como homem, né? Como homem, não como Deus. Sim. E venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Ele nos dá um exemplo de perfeita obediência, tomou providências para que tornemos participantes da natureza divina. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, nós passamos a ter, como disse na lição, uma coisa que nos une, que é a natureza pecaminosa, que nos inclina para o mal. Mas, através de Jesus Cristo, ele nos tomou as providências para que nós possamos ter a natureza do quê? Divina. E essa natureza vai combater com a nossa natureza humana. E aí fala aqui que ele nos assegura que nós podemos vencer assim como ele venceu. Amém. A vida dele testificou que com a ajuda do mesmo poder que estava disponível a Cristo, é o mesmo poder que está disponível a nós. Amém. Então, seja Deus, né? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para segunda-feira. A fuga. Aqui novamente, ó, Jacó. O que ele que fez? Trapaceou o pai, trapaceou o irmão e fugiu. Então vamos comentar esse comentário aí, irmão Marcos, que é Gênesis capítulo 28, verso 10 a 17, que é a escada, né, que ele teve um sonho. Sim, a escada de Jacó, né? Então ali os irmãos já conhecem a história. Então Jacó, ele sentia aquele peso, né? Ele sentia aquela culpa do que ele tinha feito lá atrás. Sim. Então só acredito que todos os irmãos já conheçam, mas se houver um irmão que não conhece a história, mas resumidamente, então Esaú era o primogênito, ele que herdara as bênçãos, né, de Isaac. E aí o que aconteceu? A mãe de Jacó tinha uma ligação muito forte com ele, e Esaú tinha uma ligação muito forte com o pai. A bênção deveria ser de Esaú, mas a mãe de Jacó junto com Jacó armaram ali uma situação, e Esaú trocou a primogenitura, ali a bênção do pai, por um prato de comida. E aí depois ele percebeu que foi enganado, no final das contas Jacó teve que fugir, né, daquele lugar. Só que ele carregava essa culpa, né? Ele sabia que ele tinha agido de forma errada, tanto que até o nome dele significava um enganador, né? E depois Deus acaba mudando o nome dele. E aqui, nesse determinado momento, ele deita ali, ele acha uma pedra, e ele deita a cabeça numa pedra, e ele tem essa visão dessa escada. E aqui falou assim, ó, tem um texto na própria lição aqui, que fala assim, ó, contemplava a escada da visão de Jacó, que representa Cristo, e que ligou a terra com o céu, o homem finito com infinito Deus. Sua fé se fortaleceu na recordação de como os patriarcas e profetas confiaram naquele que era também seu amparo
e consolação, e por quem estava dando a vida. Nós vemos vários exemplos na palavra de Deus de homens que caíram, que falharam feio, né? Mas assim como Davi, por exemplo, quando se arrependiam, confessavam seu pecado, eles eram um homem segundo o coração de Deus. E aí Jacó ele está na mesma situação aqui. Ele cometeu o erro, mas ele se apegou na promessa de que ele poderia contar com a misericórdia de Deus. E ali, quando ele tem essa visão, ele percebe isso, ele entende ali a visão que é dada a ele, né? Aquele sonho ali. E ele percebe que Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, ele tinha uma ligação com o céu ainda. Ele poderia Sim. ter as bênçãos prometidas. Tanto que depois o nome dele é mudado para Israel, né? E aí ele percebe, ele contempla que a lealdade de Deus é eterna, né? É uma lealdade eterna. Então, qual é a lição que nós podemos tirar disso aqui? Aqui no rodapé da lição falou assim, ó, Deus em Cristo está tentando nos alcançar, apesar dos nossos pecados. É uma pergunta, né? Foi feita uma pergunta. Ele está tentando nos alcançar apesar dos nossos pecados? E aí o que a gente tira de lição é que é o seguinte, enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Isso nós temos que ter como lição, porque muitas vezes nós temos o hábito de julgar a vida da pessoa, né? Às vezes nós determinamos os critérios, por exemplo, de uma pessoa que ela tem a capacidade de ser salva, ou até de receber o evangelho. Às vezes a gente vai dar um material ali, nós vemos um tipo de pessoa e fala, não, essa pessoa não vai nem ler isso, não vai, né? Então nós temos o hábito como ser humano de julgar, fazer um pré-julgamento. Mas todas as pessoas, até aquele ateu, aquela pessoa que não crê em Deus, descrente, você pode pensar no pior ser humano que tiver. Todas essas pessoas, enquanto elas respirarem, enquanto a porta da graça não fechar, elas ainda têm a chance de mudar a sua vida, mudar os caminhos da sua vida, né? E é isso que o foco da lição veio trazendo, que através de Cristo nós podemos mudar de vida. Amém. Então, outra lição que eu lembrei aqui é que nós podemos também lutar com Deus em oração. Exato. E bem interessante que Deus, Jacó lutou aqui com o anjo da aliança, o anjo do concerto, que é Cristo, né? O Espírito de Profecia fala isso para nós. Ele lutou e prevaleceu. Não vos deixarei enquanto não me abençoar. Então Exato. A gente pediu uma benção para Deus, insistir. Jesus contou a parábola também do homem mau, a mulher fazendo a comparação, não porque Deus é mau, mas a insistência daquela mulher, insistia sempre. Olha, insistia com aquele rei mau, até que ele falou assim, tudo bem, eu vou ceder para você. Você insiste tanto. Então a insistência com Deus, Deus gosta disso, né? A gente insistir, prevalecer em oração, e a gente vai ser vitorioso. E a escada batia o degrau no chão, e o último degrau também batia no céu, dizendo que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não tem nenhum degrau quebrado aí. Alguns hoje, com a nova teologia, dizem assim que o último degrau foi quebrado. Não, Jesus não bateu o pé no chão. Não foi 100% ser humano. Quase, não, mas não tem nenhum degrau quebrado. E também alguns pegam o último degrau lá no céu e quebra. Não, Jesus não é Deus. Jesus é criado. Ele foi criado por Deus. Então, se quebrar esse degrau, irmãos, olha, não temos intercessão, não temos um exemplo, né, irmão Marcos? São dois perigos, né? Sim. Aqueles que menosprezam a humanidade de Cristo e aqueles que menosprezam sua divindade. Sim. Então, são dois problemas que o inimigo ataca. E eu gostaria aqui, para a gente poder avançar, de ler o texto aqui que está no comentário da lição, está no Grande Conflito, lá na página 616 e 17, diz assim, ó, Jacó, ele soube então que havia lutado com o anjo da aliança, embora esgotado e sofrendo a mais intensa dor, não abandonou seu propósito. Havia muito tempo que ele suportava a inquietação, o remorso e a angústia resultante do seu pecado. Agora, queria ter a segurança de que havia sido perdoado. O visitante divino parecia a ponto de partir. Jacó, porém, se apegou a ele, implorando uma bênção. O anjo insistiu, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas
o patriarca exclamou: não te deixarei ir, senão, a não ser que me abençoes, né? Que confiança, que firmeza e perseverança são aqui reveladas. Se isso fosse uma exigência arrogante, Jacó teria sido destruído instantaneamente, porém ele estava seguro, como quem confessa sua fraqueza e indignidade, mas confia na misericórdia de um Deus que cumpre a sua aliança. Então aqui nós vemos essa parte que o irmão estava justamente comentando, né? Ele lutou com o anjo ali, e ele falou: enquanto não me abençoares, eu não deixarei ir. E ali nós percebemos que, conforme o texto disse, ele não estava com um ar de arrogância, de que ele merecia, não. Ele estava com o coração quebrantado, ele realmente se arrependeu do que ele tinha feito. E ele queria a bênção, ele queria ter a certeza de que tinha sido perdoado. Sim. E aqui o texto continua falando assim, ó: pela humilhação, arrependimento e submissão, aquele pecador mortal e falível prevaleceu sobre a majestade do céu. Tremendo, ele se apegou às promessas de Deus, e o coração do amor infinito não poderia rejeitar o apelo do pecador. Como prova de seu triunfo, é um estímulo a outros para que imitassem seu exemplo. Seu nome foi mudado de um que lhe recordava o pecado para outro que comemorava sua vitória. Olha que bênção, né? Então nós temos a lição aqui de que sempre que nós desejamos algo, nós devemos lutar ali com Deus. Sim. Isso não quer dizer que tudo que nós pedimos, Deus vai nos conceder. Porque muitas vezes, nós não sabemos o que é o melhor para nós ou não. Mas aqui nós percebemos que Jacó, ele não tinha um desejo egoísta, né? Ele não estava pensando só nele. Ele estava pensando num plano maior, nas promessas que Deus já havia feito para seus pais, né? Abraão, Isaac. Então ele queria colocar em prática essas promessas, ele queria que a bênção viesse sobre ele, que o pecado que ele cometeu não pudesse arruinar os planos de Deus, vamos dizer assim. E ali, orando a Deus, arrependido, Deus vai e concede o perdão e a bênção a ele. Então, louvado Amém. seja Deus, que nós podemos sempre contar com esse perdão também. Glória a Deus. Terça-feira, o Rabi Jesus. Baseado em capítulo 1 de João, verso 1 a 14, quem era Jesus, irmão Marcos? E o que ele estava fazendo aí? Quem era Jesus? Nosso Criador, né? Jesus é o nosso Criador. E ele se humilhou. Aqui no texto, quando a gente lê em 1 João, nós percebemos, né, que ali vai falar o quê? Que Jesus, sendo nosso Criador, ele se humilhou, ele veio como ser humano, enfrentou as tentações, né, que nós enfrentamos, e se tornou um exemplo perfeito de obediência, né? Então é isso que veio falando aqui, ó. No própria lição aqui, ele falou assim, ó: Deus foi personificado em Jesus. Por meio de Jesus, podemos aprender sobre a vontade de Deus e sobre o seu caminho, pois Jesus é Deus. Para quem tem dúvida, para quem corta aquela último degrau da escada, né, como o irmão acabou de falar, é muito claro dizer que Jesus, ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus. Mas quando ele veio à Terra, a sua natureza divina ficou ocultada por sua própria escolha, né? Ele se fez humano para que pudesse ser nosso exemplo. E aqui falou, ó, ele era chamado de Rabi, né? Que era os mestres ali. O tema da lição é justamente esse, falando de Jesus como Rabi. E aqui no último parágrafo fala, ó: portanto, Jesus era um Rabi, um mestre, porém nunca houve um mestre humano como ele, pois ele é Deus. Em outras palavras, Deus veio à humanidade na forma de um ser humano e nessa forma atuou como Rabi e mestre. Não é de admirar que Armand White, né, tenha chamado de Jesus o maior mestre que o mundo já conheceu. E esse mestre também era Deus, né? Ele era Deus, embora ele estivesse aqui como ser humano, mas ele era um Deus. Então, a lição veio focando nessa questão de qual é o mistério, né? Que mistério é esse que um ente divino, para resgatar uma raça caída, pecadora ali, vem como ser humano e vence como ser humano
E é isso que ele nos pede, que nós possamos seguir as suas pisadas. É uma coisa que não tem explicação. É um amor que nós não conseguimos explicar. Em Desejado de Todas as Nações fala que nós vamos, durante a eternidade inteira, estudar o amor de Cristo e nós não vamos entender esse amor de Deus por nós. Sim, e um mestre é aquele que vem ensinar, né? É um mestre dos mestres, né? Se ele vem ensinar, é porque é possível também a gente seguir o ideal dele, né? Aqui fala no Meditação Matinal Lugares Celestiais, página 141, diz assim, ó: o ideal de Deus para seus filhos é o mais elevado que possa alcançar, o mais elevado pensamento humano. O Deus vivo deu sua santa lei como a transcrição de seu caráter. O maior mestre que o mundo já conheceu é Jesus Cristo. E qual norma ele deu para ser alcançada por todos os que nele crê? Uma pergunta. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,48. Como Deus é perfeito em sua alta esfera, que é a divina, como ele é perfeito em sua alta esfera de ação, que é o universo inteiro, né? Assim pode o homem ser em sua esfera humana. Aonde? Na terra, semelhante ao caráter de Cristo humano. Divino nós não vamos ser. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Olha lá o que eu falei. À nossa frente se abre um caminho de progresso constante. Temos um objetivo a alcançar, uma norma a satisfazer, que inclui tudo que é bom, puro e nobre e elevado. Deve haver contínuo esforço e constante progresso para frente e para cima, rumo da perfeição de caráter. Olha que interessante, irmãos. Algum pega esse texto e distorce, tá vendo? Nós temos que ser perfeitos na nossa esfera. E aí a pessoa põe a esfera nossa do ser humano. Eu com você, tá vendo? Não, mas aqui comentou, é a esfera de Cristo. A esfera da lei de Deus. O ideal de Deus é que a gente guarde a lei de Deus e constantemente a gente se esforce para frente e para cima rumo à perfeição de caráter, semelhante a de Cristo. Não é a nossa perfeição. Então é bem interessante, né, irmão Marcos? Nós como seres humanos, nós não somos padrão para ninguém. Não somos. O único padrão que nós temos é quem? Jesus Cristo. Perfeito. E se nós formos ler aqui, ó, na própria lição, no comentário, na outra meditação Exaltai-o, também deixa isso claro. Ó, fala assim, ó: Jesus ajudou o mundo inteiro a obter inteligente conhecimento de sua divina missão e obra. Ele veio representar o caráter do Pai para o nosso mundo. E ao estudarmos a vida, as palavras e as obras de Jesus Cristo, somos ajudados em todo sentido na educação e obediência a Deus. Olha lá. Então, quando nós estudamos sobre a vida de Jesus Cristo, nós somos ajudados a fazer o quê? Obedecer a Deus, toda a obediência. E aqui fala: e seguindo o exemplo que ele nos deu. Então, qual que foi o exemplo que Cristo nos deu? Ele pecou aqui? Ele vivia da forma com que nós, seres humanos, vivemos muitas vezes? Uma vida promíscua, libertina? Não. Então nós temos que estudar como Jesus vivia, porque aqui fala que ele nos deu um perfeito exemplo para que nós seguíssemos. Sim. E aí continua o texto: somos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Somos os vivos agentes humanos para representar no caráter Jesus Cristo para o mundo. Agora, como que a gente consegue representar no nosso caráter Jesus Cristo se nós vivemos uma vida toda errada? Não tem como. A natureza prevalece, a natureza que nós nascemos por herança de Adão, se essa natureza prevalece e não tem como nós fazermos nada. Não seria. Então o irmão leu aí a Exaltai-o, página 170, que texto maravilhoso. Então, irmão, é bem claro. Nós temos que seguir o caráter semelhante ao de Cristo. Não é caráter de ninguém. E é possível, falou aqui, ó, no texto que eu li: ser de vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Esse é o nosso padrão a alcançar. Se ele deu essa promessa, é porque é possível. Amém. Exatamente. Vamos na quarta-feira agora, a mulher que retrucou. A história, irmãos, os irmãos conhecem, eu não vou ler o texto, mas vocês podem ler em casa. Mateus 15, verso 21 a 28, Mateus 7, 24 a 30. É a mulher cananeia. Ela é o seguinte, resumidamente,
ela insistia em Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim, tal. Tipo, para Jesus parar. Jesus não parava, né? Aí o discípulo falou, mestre, manda essa mulher embora. Essa mulher tá gritando aí, tá nos importunando. E aí acontece uma coisa bem interessante, que Jesus vira para ela e fala assim, não é lícito dar o pão aos cachorrinhos. E aí a mulher, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí, bem interessante, irmão. Vamos comentar isso aí, porque parece que Jesus deu uma resposta assim, meia grossa, grosseira, né? mal educada, né? Você não merece o pão, porque você é um cachorro, os pão devem ser só para os filhos, você é um cachorrinho. Por que será que falou isso aí, irmão? Vamos comentar isso aí. Jesus, não é à toa que Jesus era o mestre dos mestres, né? Sim. Ele tinha uma forma de ensinar que era peculiar. Ninguém ensinava como ele. Ele tinha as palavras certas para dar a lição certa para a pessoa certa. Se a gente for ver ali, o maior foco de Jesus ao falar isso para a mulher não era a mulher, mas eram os discípulos. Porque os discípulos, eles tinham um preconceito muito grande. Primeiro, pela mulher ser mulher, só o fato de ser mulher, né? O fato de ser mulher já era uma pessoa desprezada, menosprezada. Tanto que os próprios discípulos falaram para Jesus nem dar bola para ela, deixa ela para lá, despede ela, né? Não liga para ela. Segundo, ela era uma mulher cananeia, então ela não era ali judia. Então isso já era um outro problema. E eles tinham um preconceito muito grande com relação a isso. Antes da gente falar aqui, um detalhe. Eu aqui veio falando uma mulher que retrucou. Esse termo retrucou, eu acho que não soa muito bem. Eu até risquei aqui na minha lição. Eu coloquei a mulher que insistiu, né? Porque ela foi insistente. Bem colocado. Sim, insistente. Esse retrucar ficou uma coisa meio mundana, assim, né? O vocabulário. Mas a pessoa falta de educação, né? Fica uma coisa meio brusca, assim. Agora, insistiu é uma coisa mais humilde, né? Sim. Eu gostaria de ler o texto que está no comentário da lição, que está em Desejar de Todas as Nações. É a página 515. Fala o seguinte, ó. Não, minto. Que tem dois textos do Desejar de Todas as Nações. O que eu vou ler aqui está na página 399 e 400. É o primeiro texto, comentário da lição. Fala assim, ó. Uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Cristo conhecia a situação dessa mulher, sabia que ela desejava vê-lo e tinha se colocado no caminho dela. Então, ó, o primeiro ponto para a gente perceber aqui, não foi por um acaso que eles se encontraram com essa mulher. Foi o próprio Cristo que já foi por aquele caminho ali, porque ele já sabia, o Pai já tinha revelado a ele que ali naquele caminho ele tinha uma lição para dar ali, né? Então ele não foi por um acaso. Aí falou aqui, ó, aliviando-lhe a dor, poderia representar de maneira vívida o que pretendia ensinar. Com esse propósito, ele tinha levado os discípulos àquele lugar. Então, ó, nós percebemos que o foco era quem? Os discípulos, né? Queria que vissem a ignorância existente em aldeias e cidades vizinhas da terra de Israel. O povo a quem se tinha dado toda a oportunidade de compreender a verdade, desconhecia as necessidades daqueles que o rodeavam. Eles eram fechados ali no mundo deles, né? Era só eles, só os judeus. E eles não queriam saber de ninguém que estava em volta. Aí falava aqui, ó, nenhum esforço se fazia para ajudar as pessoas em trevas. O muro de separação criado pelo orgulho judaico impedia os próprios discípulos de se compadecerem do mundo pagão. Porém, era necessário quebrar essa barreira. Então, o propósito de Jesus era o quê? Quebrar essa questão de separação. Não, nós somos o povo escolhido, o resto é o resto. Então, ele queria quebrar isso daí. E aqui, finalizando, fala assim, ó,
Cristo não atendeu imediatamente à súplica da mulher. Recebeu essa representante de uma etnia desprezada, como teriam feito os próprios judeus. Então, ele agiu ali como provavelmente seus discípulos agiriam, e qualquer outra pessoa ali, qualquer outro judeu, agiria dessa mesma forma. E Jesus agiu assim. Mas por que será que ele agiu assim? Vamos ver aqui. Ó, agindo assim, era seu objetivo impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratavam um caso como esse. Ilustrava pela sua maneira de ter recebido a mulher. Ele queria impressioná-los também quanto ao modo compassivo pelo qual desejava que eles lidassem com essas aflições, conforme exemplificou ao atender posteriormente o pedido dela. Então, olha só, né? Olha como Jesus, ele era um mestre fabuloso, fantástico. Ele usa aqui, ó, então, ele fala isso para a mulher. Primeiro que nós vemos assim, ele falou numa forma retórica, assim, né? Ele falou não porque ele estava querendo ser grosso ou realmente ele pensava daquela maneira. Como nós lemos, ele queria dar uma lição aos discípulos, aos judeus. Mas o interessante nessa situação, aqui nessa história, é que a mulher, ela poderia ter achado que Jesus era uma pessoa rude ali, que não se importava com ela, mas não. Sim. Qual foi a atitude dela? Ela foi lá com toda a humildade de coração, ela falou, Senhor, mas as migalhas, porque Jesus usou esse exemplo também por um detalhe, né? O cachorro, aqui no mundo ocidental, nós temos o hábito de ter cachorro como um animal de estimação. O povo judeu lá, eles não tinham esse hábito, eles não tinham o cachorro como um animal de estimação. Então, ela entendeu o que ele estava falando. Tanto que ela fala, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas. Agora, os judeus, eles nem sabiam o que era isso, cachorro comer migalha. Mas Jesus tinha aquele propósito por trás. E aí, no final das contas, ele vai lá e oferece a cura que ela estava buscando. Então, ela demonstrou uma fé. Quando Jesus fez isso com ela, ele fez um teste de fé. Quando nós vemos aqui, nós vemos lá, como nós lemos agora há pouco, Jacó. Jacó lutando com o anjo, foi um teste de fé ali de Jacó. Quando nós vemos lá Moisés, quando Deus fala que vai destruir todo o povo, e Moisés manda riscar o nome dele do livro da vida, foi uma prova de fé com Moisés ali também. E a maior lição aqui que nós podemos tirar é quando Jesus também, lá em Atos, tem na história de Pedro, lá Cornélio, tem a visão do lençol. A mesma lição que Jesus estava querendo dar aqui é a lição que mais para frente Pedro tem. Porque lá depois de Jesus já ter morrido, ter subido ao céu, ainda assim os discípulos não tinham entendido plenamente essa questão. E aí depois lá da situação com Cornélio, lá em Atos 10, aí sim é que Pedro compreende isso que Jesus já tinha anos atrás tentado ensinar para eles. Então, sim, como Jesus é compassivo, como Jesus é sábio, né, nas suas lições. Amém. Outra lição que eu posso tirar aqui, irmãos, baseado em Ciência do Bom Viver, é que Deus, Jesus, conhece o coração das mães e atende especialmente a orações das mães. As mães aflitas, os filhos que estão doentes, os filhos que estão fora do caminho do Senhor. Então, mãe, você que está assistindo, insista na oração. Não largue Jesus enquanto ele não te abençoar. Louvado seja Deus. Deus é bom. Amém. Vamos agora na quinta-feira, um aluno que entende. Aqui nós vamos entender, não vamos ler também, baseado em Marcos capítulo 10, verso 46 a 52, fala do cego Bartimeu, né? E ele fala que esse homem, quando viu não que ele já estava cego, mas ele ouviu que Jesus estava passando ali, ele sentiu, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal falou, cale-se, homem, para de gritar, tá molestando aqui. Quanto mais falavam para ele, mais ele gritava, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então vamos comentar isso aí, irmão. Aqui nós vemos como
nós estamos vendo desde o início da lição a prova de fé, né? Nós vemos aqui, durante a semana, aqui no estudo da lição, vários personagens, várias situações onde as pessoas tiveram que demonstrar uma prova de fé. E o que nós vemos em comum com essas pessoas? Que essas pessoas eram rejeitadas, né? Elas eram rejeitadas pela sociedade e eram rejeitadas por quem? Principalmente pelos discípulos ali que estavam com Cristo, pelos judeus. Então, essas pessoas que tinham essa rejeição, elas demonstravam uma forma de fé que muitas vezes aqueles que estavam mais ligados a Cristo não demonstravam. E aí Jesus, com tudo isso, ele estava dando... Porque assim, todo milagre que Jesus fazia não era simplesmente milagre por fazer, porque quantas pessoas não morreram sem ter seu desejo alcançado? Sim. Então, os milagres de Jesus não eram milagres simplesmente por fazer. Sempre tinha um ensinamento, né? Nós temos que entender que sempre que Jesus cura, que Jesus faz algum tipo de milagre, que algum mártir sofre ali, morre, ou que há livramento, como nós vemos na história de Daniel, seus amigos ali na fornalha, na cova dos leões, sempre que há uma interferência de Jesus ali, seja para que lado for, para manter a vida, ou até para deixando que essa vida se perca, sempre tem que ter um propósito maior. E qual que é esse propósito? A honra e glória de Deus. Então tudo que Jesus fazia era para o quê? Honrar e glorificar quem? A Deus. Ele não queria se mostrar, ele não queria mostrar que ele tinha poder, nada disso. Ele queria honrar o nome de Deus. E aqui, ó, falando de Bartimeu, no último parágrafo da lição, fala assim, ó: Bartimeu tinha desejado ver os cachos do cabelo de um bebê e a cor do trigo na colheita. Mas ver inclui mais do que apenas a questão física. Em outras palavras, essa história trata da visão espiritual. A essência dela é entender, captar quem é realmente o mestre dos mestres. A visão física é algo importante, e Jesus sabe disso. Mas ele também sabe que o desejo mais profundo de cada pessoa é uma vida nova e melhor. Então, ele queria uma vida diferente ali. Ele teve fé que Jesus podia dar uma vida diferente. E ele nunca tinha visto Jesus. Ele só tinha ouvido falar que havia um mestre e que fazia curas, né? Ele ouviu falar de Jesus. E a sua fé, ali o pouco que ele ouviu falar de Jesus, já foi o suficiente para que ele tivesse uma fé muito maior do que aqueles que estavam ao lado de Jesus. Sim. Então é uma fé dessa que nós precisamos, né, irmão? Então, como você falou aqui, que Jesus sempre, como ele é mestre dos mestres, ele sempre não só curava, mas ele queria ensinar algo, não era só uma cura por curar, sempre ensinar algo. Hebreus capítulo 5, verso 12 a 14, diz assim, ó: pois com efeito, quando deveis ser mestre, devido ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornares como necessitando de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido era para os adultos, os quais têm pela prática faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Os discípulos eram tardios, né, em aprender. Mas aqui é bem interessante o texto aqui, fala, se a gente ficar sempre no leitinho, se eles não se convertessem, não crescessem, eles iam ficar sempre no leitinho. E uma pessoa, irmão, que cresce, vira adulto, que só toma leite, logo ele vai ter problema de saúde aí, porque o intestino vai se desenvolver, a mente. Logo ele tem que comer alimento sólido para discernir, né, as coisas. E os discípulos demoraram, mas aprenderam. E a gente vê por que eles demoraram tanto. Devido à teologia terrível da época. A teologia, como você explicou, da época era que Jesus ia vir com o trono de Davi, expulsar os romanos. Jesus não ia vir como humilde. Jesus, eles misturaram Isaías ali, fizeram uma confusão, né, da primeira vinda de Jesus com a segunda vinda. E aí houve uma bagunça na interpretação deles, bem interessante, que eles até se isolaram e falaram assim, todos que não são de Israel são cães. Por isso que aquela mulher, Jesus falou assim, é para dar alimento para os cães, é para os filhos primeiro. Então todos eram cães. E aí Jesus quis até ensinar, né? Cego, um exemplo, uma pessoa que nascesse cego de nascença, uma pessoa que tinha doença, para eles era o quê? Era dedo de Deus.
Pecado, Então, olha, né? Pecado de era alguém. pecado. Isso. Era sempre alguma coisa. Era sempre colocar Deus como um tirano, como um mal. Ó, você pecou, não seguiu as normas aqui, ó, você nasce aleijado, você nasce cego, você é pobre, mendigo. É dedo de Deus, é maldição. E até Jesus explica até aquela parábola do rico do Lázaro, né? Invertendo. O mendigo estava no céu e o rico estava no inferno, né? Jesus queria ensinar algo. Não era que a imortalidade da alma. Era ensinando que não importa como é que a pessoa vai ver na circunstância aqui, pode ser que mude. Porque é o caráter, não é a circunstância de dinheiro, né? Material. Exatamente. Sim. Exatamente. E aqui, irmão, também tem um texto que, na própria comentário da lição, que está lá na meditação Filhos e Filhas de Deus. Diz assim, ó, não devemos ser sempre crianças em nosso conhecimento e experiência nas coisas espirituais. Não nos devemos exprimir sempre na linguagem de quem acaba de receber a Cristo, mas nossas orações e exortações devem crescer em inteligência à medida que progredimos em experiência na verdade. Deus nos tem dado muitas vantagens e oportunidades, e quando o último grande dia chegar e virmos o que poderíamos haver atingido caso nos houvéssemos aproveitado do auxílio que o céu nos ofereceu, quando virmos como poderíamos haver crescido na graça e considerado essas coisas como Deus as considera, vendo o que perdemos por deixar de crescer até a plena estatura de homens e mulheres em Cristo, desejaremos haver sido mais diligentes, mais determinados para alcançar o prêmio de nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Deus não quer que permanecemos inexperientes. Necessita em sua obra de tudo quanto possamos obter aqui no sentido de cultura mental, de clareza de discernimento. Ele quer que alcancemos justamente ao mais alto lance da escada, entrando então no reino de Deus. Então, para que nós possamos entrar no reino de Deus, a gente deve o quê? Progredir espiritualmente. Não devemos ficar patinando, porque muitas vezes na nossa vida espiritual não é uma escada, como foi exemplificado assim, aqui, mas sim uma gangorra, né? Nós avançamos e voltamos, avançamos e voltamos. E aí ficamos a vida inteira naquilo ali. Não deslancha. E a vida espiritual precisa de um progresso. Nós temos que crescer, nós temos que avançar. Então, nós só conseguimos fazer isso numa vida de oração, uma vida de estudo da palavra de Deus e principalmente de abnegação e humildade. Porque se nós não tivermos humildade para reconhecer muitas vezes que nós estamos errados, dificilmente a gente vai conseguir avançar na nossa vida espiritual. Então nós temos que ter a mente aberta de que nós podemos acreditar numa coisa a vida inteira, mas aquilo ali pode estar errado. Então Deus pode ir lá e nos mostrar, assim como ele mostrou para os judeus ali, que eles estavam errados em não dar atenção para as comunidades ali, para as nações vizinhas. Nós também temos que ter esse discernimento espiritual de ver que nós podemos estar errados em algum ponto e precisamos aprender, ter humildade, aprender mais de Cristo para podermos avançar. Sim, bem interessante, irmão Marcos. Glória a Deus. Então, ser humilde não quer dizer uma pessoa ignorante nos assuntos, né? Nos assuntos relacionados com a palavra de Deus. Algumas pessoas confundem isso aí. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que anda assim, com roupa rasgada, que não tem conhecimento nenhum. Irmãos, às vezes a pessoa tá nesse jeito, pode ser que uma pessoa é negligente, pode ser também que a pessoa é humilde materialmente, mas não quer dizer que é humilde no caráter. Tem pessoas que são pobres e muitas vezes elas são arrogantes, né? Então, o que humildade pede aqui é humildade de espírito, né? Ser humilde, mas crescendo em graça e em conhecimento, avançando. Se você puder, quanto mais estudar a palavra de Deus, cresça espiritualmente, em nome de Jesus. Deus quer que a gente cresça, né? Em nome de Jesus. Sexta-feira, agora, ó, Ellen White declarou, entre outras coisas, que quando realmente aceitamos o Mestre dos Mestres, teremos o desejo de refletir sua imagem, olha, possuir seu espírito, fazer sua vontade e agradá-la em todas as coisas. Na companhia de Jesus, o dever
torna-se um deleite. Caminha Cristo, página 58 e 59. No capítulo 5 e capítulo 7 de Mateus, encontramos o Sermão do Monte, um dos melhores resumos do que o mestre desejava que seus discípulos conhecessem. É a tônica do reino que ele veio estabelecer, irmão. Olha que interessante. Então, Deus veio estabelecer através de Cristo Jesus, Mateus 5 a 17. É a oração do monte, né? O Sermão do Monte. E Mateus 5, 48, nós conhecemos muito bem. Seja vosso perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu. E aí Jesus fala, se teu inimigo te der um tapa, no rosto vire o outro. Se te pedir uma túnica, dê. Se mandar andar uma milha, ande 3. E assim ele ensinou, né? Tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratado. Quer comentar, irmão Marcos, para nós finalizar? O Sermão do Monte, na verdade, ele é a grande chave para todo cristão, né? Porque o dia que nós conseguimos colocar em prática tudo que está ali, já é um cristão pronto para o céu. A gente pode ler a Bíblia inteira, saber de profecia, de símbolos, mas se a gente não viver o que está ali no Sermão do Monte, o cristão ele precisa o quê? Ler o Sermão do Monte, entender e praticar aquilo ali. Aí ele pode ser realmente considerado um cristão. Então, irmãos, que a gente possa aproveitar mais, né, as lições do nosso Mestre Jesus Cristo, que a gente possa estudar mais a sua vida, né, porque só Ele pode realmente mostrar o melhor caminho que nós devemos seguir, mostrar como nós devemos andar. Ele veio, nos deu exemplo, nos deixou tantos exemplos na tua palavra, não só do que é correto, mas também do que é errado. Porque a palavra de Deus, ela não esconde o que deu de errado. Ela mostra os exemplos errados para quê? Para que nós não cometamos os mesmos erros. Então, que a gente possa estudar mais a palavra de Deus, pedir mais o auxílio do Espírito Santo, porque esse mesmo auxílio que estava disponível para Cristo é o auxílio que está disponível para nós hoje. É o mesmo poder, não tem diferença. E se Cristo pode ser vitorioso com esse poder, nós também podemos ser. Amém. Então que a gente possa tomar posse dessas promessas, né? Que nós possamos ver as promessas da Bíblia não como algo impossível, mas como uma bênção, porque é Deus falando, ó, meu filho, vá em frente que eu estou cuidando de você, eu estou te dando poder para isso. Amém. Então que Deus possa nos abençoar e que a gente possa aprender cada vez mais desse nosso mestre. Amém. Todo cristão convertido, irmão, tem o desejo de refletir o caráter de Cristo. Se a gente não está tendo esse desejo, é porque nós não somos convertidos. Temos que seguir as pisadas de Cristo, amar, quero ser igual a Jesus. Assim, uma criancinha, quando olha um pai, ele tem o desejo, quando eu crescer, vou ser igual ao meu pai. Isso é natural, irmãos. Que Deus seja louvado. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com os irmãos, no grupo do WhatsApp, nos seus contatos. Clica no sininho para receber novas notificações. Toda sexta-feira, às 8 da noite, nós temos live ao vivo, sempre comentando à luz da palavra de Deus, Bíblia e o Espírito de Profecia. Irmão Marcos, vamos fechar nossos olhos para uma oração? Vamos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Obrigado pela essa lição que Cristo veio nos ensinar, o Mestre dos Mestres. Amém. Veio aqui no nosso mundo, viveu como um de nós, para demonstrar que é possível nós vivemos uma vida em santificação. Amém. Obrigado, Deus, por ter enviado Jesus por nós. Obrigado porque Ele viveu uma vida simples, para mostrar que também podemos viver uma vida simples e vencer o pecado. Amém. Ele demonstrou aqui, Deus, que é possível estar em comunhão com o Senhor e andar em todos os seus caminhos. Muito obrigado, Deus. Ajuda-nos a seguir as pisadas do nosso Mestre, Cristo Jesus. Dá-nos teu poder, perdoe nosso pecado, nossa incredulidade, em nome de Jesus. Amém, Deus.